Aviso. Atualmente, eu imagino que todos já estejam cientes sobre as flores, já que elas estão florescendo por toda Gensokyo. Cada flor de cada estação do ano florescendo ao mesmo tempo, fazendo com que essa sensação de uma nova temporada misteriosa seja instantaneamente perceptível. A razão para isso não está tão clara no momento, mas todas essas flores parecem ter levantado o astral de todo mundo. Então não parece ser algo tão perigoso, eu diria. Ninguém sabe se isso é feito por alguém ou apenas um fenômeno natural. No entanto, essa terra está em constante mudança, e esse fenômeno está sendo visto como um presente de Gensokyo pelos yokais e humanos, que estão só curtindo o espetáculo. Neste momento, a sacerdotisa do santuário está correndo por toda Gensokyo, mas ninguém sabe se ela vai conseguir de fato reverter tudo ao normal. Com todos voando entre as flores, eu tenho certeza de que algumas batalhas de Danmaku irão acontecer. Contudo, eu espero que todos fiquem em alerta com isso. Enquanto eu também estava apreciando o fenômeno, acabei descobrindo um evento em tanto quanto anormal, e eu acho justo chamar isso de incidente, porque o que eu vi estava provavelmente conectado à causa deste florescimento incomum. Mas eu não irei reportar nada por enquanto, até confirmar de fato a situação, já que eu estou no meio desta investigação. Mais tarde eu irei escrever um artigo inteiro sobre.
Assim como eu disse no vídeo passado, Touhou 6 serviu como reinício para a franquia e o começo de uma era, como se fosse uma porta de entrada. Touhou 7 começou a exploração do mundo de Touhou, expondo o jogador a vários lugares de Gensokyo, como a Vila Perdida de Gatos, a Floresta da Magia, o Submundo e etc. Touhou 7.5, por outro lado, consolidou a verdadeira imagem de Gensokyo, com a sua ambientação, músicas e interações. Touhou 8 foi a culminação de todos os outros jogos. Ignorando o 7.5 que veio depois, diferentão, e se tornou um jogo perfeito que serviria para a conclusão da obra, tanto que vários outros jogos mais pra frente têm vários aspectos que surgiram deste. Mas então, o que Touhou 9 acrescentou para a obra? Além de ser um ótimo desfecho para uma era inteira, a Era Clássica, Kaeizuka foca em algo que não havia sido abordado antes. Impressionantemente, o foco dessa vez é totalmente voltado para as personagens que foram introduzidas anteriormente, explorando suas personalidades e suas histórias passadas. E também um pouco das novas personagens. Isso inclui uma personagem que nunca foi mostrada em algum dos jogos anteriores, porém apareceu nas literaturas de Touhou, uma série de obras e artigos chamada de Touhou Bunka, que significa Notícias Bumbum Maru do Oriente. Uma das obras dentro de Bunka se chama Bunkachou, Bohemian Archive in Japanese Red, que conta com uma série de artigos escritos por uma certa repórter. Esses artigos geralmente noticiam um evento inusitado que está acontecendo em algum lugar de Gensokyo. Se bem que tudo que acontece aqui já é inusitado, né? Então... você entende. Bunkachou, Bohemian Archive in Japanese Red, é uma obra literária que foi lançada em 11 de agosto de 2005, apenas 3 dias antes de Touhou 9. Seu nome significa Álbum de Literatura das Flores, arquivo boêmio em vermelho japonês. Esta obra é de grande importância para a construção de mundo de Touhou, pois ela é escrita como um jornal, com várias entrevistas, notícias e relatos sendo escritos pela repórter. Alguns artigos geralmente entrevistam os personagens para questioná-los sobre um evento que já serviu de matéria uma vez para o jornal, como a jornalista discutindo com Alice e o porquê ela está pregando bonecas de noite na floresta, a Irene vendendo remédios de sono para outros personagens, a Emeline tentando descobrir quem estragou o jardim com um símbolo de uma estrela gigante, e logo depois, Patchouli entrevistada dizendo que foi ela, e etc. Dá pra dizer que é a primeira obra literária oficial de Touhou lançada, mas não é a primeira publicada. Antes dessa, há uma outra obra, que na época provavelmente era em formato de revista, chamada Touhou Korindou, Curiosities of Lotus Asia, sendo a primeira obra oficial publicada de Touhou. Ela narra os eventos na vida de um habitante de Gensokyo, um híbrido de humano e yokai, Ryunosuke Morichika. Não entraremos em detalhes sobre Touhou Korindou, já que este vídeo é dedicado apenas a Kaeizuka e Bunkachou. Falando em tal, caso tenha uma edição física de Bohemian Archive, que eu duvido muito, será cumprimentado pelo mangá na primeira página, e não a matéria ou artigo. O título deste mangá é Extra of the Wind, Extra dos Ventos. O mangá começa da seguinte forma: Reimu está no santuário descansando, até que Marissa aparece e a cumprimenta. As duas começam a conversar e tomam chá, até que Marissa percebe um jornal em cima da caixa de doações. Reimu explica a ela que um corvo apareceu e entregou isso, dizendo que era um extra. Um extra é algo que é distribuído, como se fosse um jornal. No entanto, esse não possui nenhuma notícia importante, afirma Reimu. A conversa de ambas se desenrola em criticar o jornal e suas matérias, dizendo até mesmo que o jornal não deveria ser chamado de extra. Extra! Extra! Uma edição extra do jornal mais rápido e mais de acordo com a realidade em Gensokyo. Notícias de Bumbum Maru. Se você não ler, não vai ter um amanhã. A personagem da vez é Aya Shamimado, uma repórter tengo bastante ínfame em Gensokyo. Ou aclamada, depende da personagem. Ela é a principal fonte de notícias para a população, geralmente contando sobre eventos que acontecem em Gensokyo, e até mesmo comenta sobre alguns incidentes dos jogos nos seus artigos. Ela é a principal personagem da série Bunkachou, estrelando em Bohemian Archive, Espera, ainda não chegamos lá. Enfim, caso você queira ler mais sobre essa literatura, recomendo ler no servidor Crônicas de Gensokyo, onde eles explicam sobre todos os artigos, e às vezes alguns comentários feitos pelo Zoom, tudo de forma resumida.
Não só esse livro é resumido, como vários outros jogos são resumidos em português para que todos possam saber sobre a história de Torro. Caso não tenha interesse de ver de uma forma resumida, recomendo ler pela wiki oficial de Torro do Ocidente, mas ela está apenas em inglês, enquanto a wiki brasileira ainda está em produção. Caso não queira ler em português resumido ou em inglês completo, recomendo você ler a obra original em japonês. E caso não consiga achar algum lugar para ler em japonês, compre o livro. Mas essa opção eu não recomendo, já que pode custar um bocado. Esse preço aí na tela é só de fachada. Onde é que a gente tava mesmo? Ah, sim, Torro 9. Torro Kaezuka Phantasmagoria of Flowerville lançou na Comic Cat 68, em 14 de agosto de 2005. Este jogo segue um estilo de shmup bullet hell, mas ele tem uma diferença se comparado aos outros jogos. A gameplay segue um estilo Danmaku de tela dividida para 2 jogadores. No entanto, essa não é a primeira vez que isso acontece, pois o mesmo modo de jogo já apareceu em outra obra da franquia, Touhou Yumejiku, The Phantasmagoria of Dimensional Dream, ou apenas Touhou 3. Nome gigante, viu? Naquele jogo, a gameplay é quase a mesma, mas na questão de história, tem personagens que nem mesmo são originais, assim como alguns backgrounds e músicas. Até as músicas foram fortemente inspiradas em outras já existentes. Enfim, o jogo pode até ser divertido, mas é difícil pra caramba. E aí que você me pergunta, por que não faz um vídeo sobre a era PC 98? Cara, eu não quero. Assista o canal Banca de Jornal Mumaru se quiser saber da história desses jogos. São vídeos bem divertidos de se assistir. Logo logo ele me alcança chegando na era Windows. Continuando, no Phantasmagoria de PC 98, há 9 personagens jogáveis. Enquanto este aqui possui 11 personagens para o modo história, e mais alguns que são desbloqueados para outros modos. Desta vez, há apenas 2 CDs com capa diferente, o CD da versão Trial e a versão final. A versão Trial mostra um fundo belo com árvores de várias cores, com o céu nublado de tarde, bem anos 2000. Há também uma personagem do lado esquerdo, um retrato novo da Michelle Loreley, provavelmente o mesmo retrato usado para este jogo. Na versão final, a gente vê um contraste absurdo que o zoom tomou, indo de um tom belo e mais claro para algo minimalista. O fundo está todo em preto e branco, e sinceramente, não consigo nem dizer o que é. Se bem que, se eu me esforçar um pouco, eu consigo entender o que é assim. Cheguei à conclusão de que deve ser a mesma imagem da versão Trial, só que tem uma ausência das cores, como deu a perceber. Há uma personagem do lado direito dessa vez, Ai Ashamimaro. Boa, Zon, dando spoiler do personagem no jogo. Se bem que ele já falou que ela está no jogo numa entrevista, né? Para a capa do jogo, há uma variedade nas cores utilizadas. Mas já chegaremos nesse tópico. De primeira vista, a silhueta de uma personagem está estampada no centro da tela, e que certamente é a boss final. A partir deste jogo, a silhueta das bosses finais estará na capa de todos os jogos principais, e alguns spin-offs também. O título do jogo é Touhou Kaezuka, Phantasmagoria of Flowerville. O significado dos kanjis são, respectivamente, flor, refletir e colina. O último kanji dessa vez tem vários significados diferentes, mas é usado para uma situação específica. O problema é que quando traduzimos para o português, não chegamos a uma palavra que garante o significado completo por trás do título. No inglês, a tradução funciona muito bem, onde a palavra usada é mound. Mound também pode significar colina, o que acerta bastante na questão do significado, pois, pelas minhas pesquisas, o kanji Tsuka varia em significados, como monte, colina, outeiro e túmulo. Essa última palavra é o que esse kanji significa. Se você ainda estiver em dúvida sobre este ser o significado real, vamos analisar o kanji por si só. Sua estrutura é composta por um radical, e um kanji originário da China, ou seja, um kanji que não é utilizado em momento algum na língua japonesa. Antes de se aprofundar neste kanji, vamos falar sobre o radical. Um kanji que está na posição 307 dos 2.500 kanjis mais usados em jornais. Seu significado é o próprio conceito de terra e solo, por isso que ele é usado no kanji Tsuka, para criar a ideia de que algo está embaixo da terra. Indo para o kanji chinês, seu significado é praticamente o mesmo do que estamos analisando. Pode significar colina, mas também é usado para túmulos, e por causa de algumas imagens que eu encontrei na internet, aparentemente nas culturas sino-japonesas, alguns túmulos eram feitos dentro de colinas e morros. Dá pra dizer que a pessoa morreu com grandeza, não é mesmo?
Vamos logo, vai. Para finalizar esta parte, preciso explicar uma parte importante da língua japonesa. Há duas formas de leitura no kanji. Primeiro, temos a leitura kunyomi, que seria a forma de se ler dentro do Japão. Mas o que isso significa? Bem, o Japão tem 3 alfabetos, sendo eles o hiragana, katakana e o kanji. Os 2 primeiros são alfabetos fonéticos, só estão lá para demonstrar qual é a escrita dos sons, e são usados poucas vezes para escrever frases inteiras, enquanto o kanji é o que representa uma palavra inteira, onde apenas uma batida de olho já traz à tona todo o simbolismo que aquele desenho quer dizer. O alfabeto mais comum é de fato o hiragana, pois não tem nenhum significado em suas letras e sempre será usado no dia a dia. Mas nesse caso, ele não serve para escrever parágrafos inteiros como numa dissertação, mas sim para estruturá-los. Hiragana é usado para escrever partículas de ligação e complementos de tempos verbais dos kanjis que expressam ações. Katakana é usado para a escrita de palavras ocidentais, como nome de pessoas, de países, produtos, utensílios e onomatopeias. Agora que sabemos como funciona a escrita japonesa, o kunyomi é uma leitura usada para os kanjis seguidos de caracteres hiragana, como na palavra yasumi, onde começa com um kanji e um kana de hiragana logo em seguida. O significado dessa palavra pode ser descansar, mas se nós isolarmos o kanji, o significado será de ausência. Por outro lado, temos mais uma leitura, o onyomi, que seria a leitura originária da China. O kanji de água nessa leitura é pronunciado como sui, que se aproxima do som da palavra shui, que também significa água. Já no kunyomi, se pronuncia mizu, que é a forma que você deve reconhecer caso consuma algumas mídias japonesas. Onyomi é chamado de escrita das palavras compostas, e são quando 2 kanjis ou mais se juntam para formar uma única palavra. No português, um exemplo de palavra composta é beija-flor, que acontece por causa da junção das palavras beijar e flor. Enquanto no japonês, temos unkyu. Como dá pra ver, são 2 kanjis que formam uma palavra só. O significado do primeiro kanji pode ser usado para uma ação de deslocação, enquanto o segundo kanji significa ausência, ou recesso. Ou seja, a palavra composta significa suspensão de. Esse tipo de leitura é bastante usado para vários títulos da série. A pronúncia deste kanji, que serve como radical para tsuka, é zou, no idioma chinês, enquanto no idioma japonês, na leitura onyomi, tsuka se pronuncia chou. Percebeu que a pronúncia não mudou tanto? Exatamente, porque é uma forma adaptada da palavra chinesa para a pronúncia japonesa. Então, para fecharmos esse assunto, mostrarei a seguinte palavra, que tem como leitura o onyomi, e seu significado, em inglês, é Round Burial Mound, que seria algo como o túmulo da colina redonda, enquanto a pronúncia dos kanjis é maru, e o outro é... Isso mesmo, tivemos que aprender o alfabeto inteiro para falar este kanji. A pronúncia certa é chotsuka. O quê? Você está me perguntando por que a leitura é onyomi, mas a pronúncia é kunyomi? É aí que eu te respondo. Eu não faço a mínima ideia. E os japoneses muito menos. O nome do título em japonês é algo como Flor que reflete o túmulo oriental, ou Flor que reflete a colina oriental. O nome escrito em inglês é Fantasmagoria da Visão das Flores. Novamente, o título tem muito a ver com o incidente, e falaremos mais sobre ele lá pra frente. Que tal voltarmos para o tópico principal, que era a capa? Como estava sendo dito antes, as cores aqui têm uma presença muito forte. As principais que chamam a atenção são amarelo, azul, rosa e azul esverdeado. Muito provavelmente, essas cores parecem representar as estações do ano, que são 4. Se você percebeu, 2 das cores que estão na capa são da mesma tonalidade. E se descontarmos a repetição da cor azul, só ficamos com 3 cores de tonalidades diferentes. Isso então nos traz para 3 tipos de luz. De acordo com Yukari, quando estava conversando com Yuiko certa vez, há 3 classes de atributos na ordem natural de Gensokyo, que não podem sofrer qualquer tipo de interferência. A primeira classe é composta pelo Sol, a Lua e as estrelas, que são as 3 luzes
e elas indicam a disposição geral. A segunda são 4 estações, sendo elas a primavera, verão, outono e inverno. Elas simbolizam o fluxo da vida. A terceira é fundada na base da filosofia chinesa, os 5 elementos chineses, ou apenas Yuxin. Os elementos são fogo, água, madeira, metal e terra. Quando nós multiplicamos esses números, 3 vezes 4 vezes 5, dá 60. Me pergunto, por que o cara chegou a essa conclusão? Olha, essa foi uma apresentação bem extensa, talvez a mais longa que eu já fiz, mas ainda nem chegamos na gameplay do jogo. Então senta que lá vem! Para começar, irei reiterar o que foi dito anteriormente sobre o jogo pelo Rafeio. Ele é um jogo completamente diferente dos anteriores de Windows, onde o jogador compete com um robô ou outro player, dando para ver seu oponente em uma segunda tela ao lado. Então, como que essa competição funciona? Não é apenas um teste para ver quem consegue sobreviver mais tempo. Ambos jogadores devem tentar ao máximo jogar quantas balas forem possíveis para outra tela e dominar seu oponente. Como você manda balas para seu oponente, eles têm certas mecânicas que servem justamente para isso, sendo sua maioria focadas em destruir balas do seu lado da tela. Após começar uma partida, você verá filas de fadas se movendo em conjunto no topo e nos cantos da tela, junto de espíritos que possuem aparência de borboletas. Ao atirar neles apertando a tecla Z, eles soltam uma pequena explosão que destrói balas e causa dano a outros inimigos na tela. Isso faz com que, se você matar uma fada ou um espírito, você comece um combo de explosões, destruindo as várias balinhas que são mandadas na sua direção. Cada fada, espírito e bala que você destruir em sequência aumentará o contador de combo no canto superior esquerdo da tela. Ao atirar inimigos e destruir balas na sua tela, você mandará balas de volta na tela do oponente. Essas balas são pequenas balinhas, que podem ser destruídas, balas maiores que não são destruídas por explosões, e ataques EX, que são projéteis especiais que dependem do personagem escolhido. O objetivo do jogo, além de desviar das balas que são lançadas contra você, é atirar nas fadas de espíritos na tela para encher a tela do seu oponente também. Ok, agora que falamos sobre como inundar seu oponente de balas, vamos falar mais sobre algumas mecânicas importantes do jogador. Existe um medidor na parte de baixo da tela, possuindo uma divisão de 4 barras. Quando você atira inimigos ou destrói balas, esse medidor se enche. Ao segurar o botão de tiro, você carrega esse medidor e, dependendo do quanto ele for carregado, várias coisas podem acontecer. Ao carregar apenas uma barra, você lançará um level 1, que é um tiro especial que depende do personagem escolhido. Usar um level 1 não gasta nenhuma barra. Ao carregar 2 barras ou mais, a sua personagem cria um círculo que destrói quase todo tipo de bala na sua tela, enquanto manda um spell pro seu oponente. Spells são padrões de bala que dependem da personagem escolhida. Quanto mais balas você carregar, mais barras no medidor são gastas e mais difícil será o spell enviado ao oponente, com o level 4 mandando um boss pro outro lado. Se você apertar X, você gastará todo o seu medidor e lançará para o seu oponente um ataque de nível correspondente de quantos de medidor você possui no momento. Falando em boss, você pode mandar um boss para o seu oponente ao chegar em 100 mil, 300 mil e 500 mil de spell points, o número cinza no canto superior esquerdo da tela. Só pode ter um boss na tela, então se alguém mandar um novo boss, ele irá substituir o boss do oponente. A pontuação, que pode ser vista no canto superior direito, também é muito importante nesse jogo, pelo fato dela ser a forma de receber vidas extras no modo história. Diferente de outros jogos, você não morre ao tomar um hit, já que você possui uma barra de vida no topo da tela. Quando essa barra de vida for esgotada, você morre e perde uma vida. Introduzindo o jogo, somos agraciados pela música Flower Reflect Mound, Higan Retour. Flor que reflete a colina, retorno de Higan. Uma música surpreendentemente calma e estranhamente espiritual. Talvez não tenham notado, mas quase todos os jogos que antecedem este usam um leitmotiv. Numa obra, o leitmotiv é um tema que tem, mas é claro, um motivo para representar algo. No caso de Touhou, tem o tema da história oriental. Caso tenha escutado direito todas as músicas de menu dos jogos anteriores, deve ter reconhecido ele nessa música também. Mas por que esse tema? E de onde ele veio? Isso volta lá nos jogos de PC98, no primeiro jogo de Touhou, Touhou Raiden Highly Responsive to Prayers.
Mas essa faixa de áudio foi excluída do jogo, e apenas voltou à tona no álbum Aqui One Third Score Volume 5, como uma música extra, junto de várias outras faixas que não foram pro jogo final. Sua primeira aparição de fato foi em Touhou Genzokyo, Lotus Land Story, o quarto jogo da franquia, que também é de PC 98. E não vamos fazer um vídeo dessa era. Boa sorte em escutar esse tema aí, porque eu não consegui. Ele aparece no tema de menu do quinto jogo, também de PC 98, Touhou Kaikidan Mystic Square. E alguns temas de estágios e bosses também possuem esse tema, como o estágio 4 de Imperishable Night. E até mesmo de uma das bosses finais, a Irin Yagokoro. Começando de verdade o jogo, temos as opções básicas. Story Mode, que é diferente dos outros jogos, onde é apenas Start. O Extra Mode, que só é desbloqueado depois de terminar o modo principal. Um novo, entre aspas, modo que é o Match Mode, onde você pode batalhar contra a CPU. Um modo jogador e o modo rede, que nem preciso dizer que não serve pra porra nenhuma. As opções restantes já sabemos para que serve. Selecionando Story Mode, vemos 5 personagens para jogarmos. Reimo Hakurei, a maravilhosa sacerdotisa do Santuário do Paraíso. Marisa Kirisame, a maga comum. Sakuya Izaoi, perfeita e elegante empregada. Yomo Konpaku, metade humano, metade fantasma e meio inexperiente. E Raising Unongen Inoa, coelha da lua lunática. Este incidente não parece ter pistas de onde começou e isso está dificultando bastante o meu trabalho sobre a investigação. O que temos aqui? A ladra comum? Acho que eu posso cobrir uma pequena matéria enquanto eu estou investigando. Neste momento, eu estou observando como outras lutas de Danmaku estão se desenvolvendo, para que eu possa mostrar a verdadeira essência dessas batalhas e o quão perigosas elas podem ficar. Não se preocupem, eu ainda estou investigando a causa desse incidente, mas enquanto isso eu acabei encontrando uma presa para minha quer dizer, acho melhor tirar essa parte. Vamos de novo. Eu acabei encontrando uma ladra em meio a toda essa situação e pelo que parece ela está se aproveitando para causar ainda mais confusão. O nome dela é Marisa Kirisame. Ela tem uma mania de coletar qualquer coisa que vê pela frente, só porque ela quer. E pelo que aparenta ela também está investigando sobre o incidente. Ué, que som foi esse? O quê? Não! Temporada 119, Hazuki, edição número 4.
Em uma série de roubos sucessivos no verão, o culpado foi fotografado no ato. Essa é a 5ª vez nesse mês, disse um morador exasperado. Enquanto eu continuo com a investigação, eu também encontrei a empregada da mansão demoníaca. E pelo que eu vi, ela ouviu de alguém que algo estava acontecendo, então eu decidi dar uma olhada. E pelo que eu vi hoje mais cedo, alguns moradores estão muito preocupados com o incidente das flores. Temporada 119, Hazuki, edição número 3. O caçador de tesouros corre contra a noite. Um cachimbo, um peão e uma tartaruga. Por que ela roubou coisas tão estranhas? Ah, e isso também me lembra de outro extra que eu fiz. Vou aproveitar e vou colocar junto deste aqui. Temporada 115, Hazuki, edição número 4. Item de luxo misterioso chega ao Corindou, o narguilé, para apreciar o tabaco sem pressa. Dessa vez é a hora da jardineira de Hakugokurou, Yomo Konpaku. E pelo que aparenta, ela parece ter uma ideia do incidente. E eu decidi olhar um pouco como ela age diante dessa situação. Infelizmente minha busca não chegou a nada, mas toda essa situação me lembra um extra. Temporada 119, Hazuki, edição número 5. Procissão de fantasmas em uma tarde de verão. Exibição diurna surpreendente. E aqui vai mais um brinde. Temporada 119, Satsuki, edição número 3. Pétalas de flores misteriosas sob os cerejeiros. Esse é o trabalho de uma nova organização religiosa? No fim dessa manhã eu acabei encontrando uma coelha, um tanto quanto lunática. E dentro de seus olhos vermelhos parecia residir algum poder meio estranho e muito insano, diga-se de passagem. Ela provavelmente também estava investigando o incidente. E parece também que essa quantidade exagerada de flores deixou os coelhos meio alvoroçados. Eu acho que acabei de ouvir ela gritar o nome de alguém. Será que isso é um chamado de acasalamento para os coelhos? Temporada 120, Shimotsuki, edição número 2. Liga Rabbit Horn protesta contra o banquete do santuário. Um ensopado de coelho é uma tradição anual, diz Donzela do Santuário. Essa situação toda me lembra um extra até que interessante. Temporada 117, Nagatsuki, edição número 2. A verdade sobre a enigmática sociedade histórica. Opa, desculpa pela pausa, mas gostaria de dar uma palavrinha sobre o nosso patrocinador. Nova Era Games. Vocês são nossos patrocinadores. Não, eu não vou abrir um Patreon e nem um Ko-Fi, e também não vou pedir dinheiro. Ainda. Mas gostaria de agradecê-los pelo enorme apoio que vem sido passado nos vídeos. Sempre estarei aberto para críticas e perguntas nos comentários. Espero que o vídeo esteja agradando vocês, fãs dessa série maluca. Bora voltar pra história. Após completar o modo história das 5 primeiras personagens, desbloqueamos mais outras 4, sendo elas Tyrdo, Pequena Fada de Gelo, Lyrica Prism River, Tecladista Poltergeist, Mistia Lorelei, Aparição de um Pardal na Noite e Tei Inaba, Coelha Branca originária da Boa Sorte. É isso, de volta ao vídeo. Patrocina a gente, Nova Era Games. Ao chegar em Misty Lake, percebi muitas figuras reunidas para apreciar as flores. Mas aí vem um problema. As fadas estão ficando mais perturbadas do que o normal. E por isso que a garota que reside no lago decidiu se juntar a elas, para ser uma perturbação também. O nome da fada que mora no lago é Cirno,
Uma fada de gelo que, assim como as outras, também gosta de pregar pegadinhas e ser uma idiota. Temporada 120, Minazuki, edição número 1. Fada de gelo comida por sapo gigante? Punição severa para fadas cujas pegadinhas foram longe demais. A terceira filha das irmãs Prism River, que estão sempre ocupadas indo de lá pra cá, fazendo concertos musicais, a lírica Prism River estava vagando pela Gensoku florescida sozinha. Me pergunto se aconteceu alguma coisa entre elas. Talvez alguns extras possam refrescar minha memória. Temporada 115, Satsuki, edição número 4. Na procura de novos sons. A origem do som anormal. Aqui vai mais 2 de brinde. Temporada 113, Fumizuki, edição número 1. Mudança repentina do local do show das Poltergeists? Não houve confusão durante a mudança, mas por que mudar? Temporada 114, Kan Nazuki, edição número 1. A irmã do meio está seguindo carreira solo? Na colina dos fantasmas que foram vítimas de suicídio. Bem no meio da minha tarde, eu não consegui suportar uma cantoria estridente. Estava ecoando pelas florestas envelhecidas pelas plantas. É a Yokai Pardal, a Misty Lorelei. Uma yokai problemática que só sabe cantar, mas quem escutar suas canções, meu Deus, vai enlouquecer. Ela gosta de festivais e afins, então uma Gensoku que está comemorando a chegada das flores é como um passeio no parque para ela. Temporada 120, Kan Nazuki, edição número 13. Nova operação promissora da Pardal da Noite? Enguia grelhada pode servir de substituto para frango grelhado. Na floresta de bambus perdidos eu avistei uma pequena coelha, mas que certamente já viveu por muito tempo. É a Teu Inaba, que veio de Entei. Ela é a líder de inúmeros coelhos, e muito provavelmente era ela que a Resen estava procurando. Ou devo dizer, caçando. Pelo que aparenta, ela está se aproveitando do incidente, e se divertindo também. Mas com certeza tem mais alguma coisa nessa trama dela. O que me lembra... Temporada 119, Mutsuki, edição número 4. Fraude de uma doação audaciosa. Pensou que não aconteceria com você? Tenho conteúdo suficiente para fazer a edição especial, mas ainda não consegui encontrar a fonte deste incidente. Parece que algo está me fazendo não ir na direção correta, ou algo do tipo. Ah, uma rigambana? Se não me engano, essa flor significa morte. Mas pensar que ela está florescendo aqui... Será que... Então yokai suspeita apareceu. Olha, se não é a sacerdotisa do santuário? Tão fundo nas montanhas? E não se preocupe comigo, eu estou no meio desta investigação. Pode continuar com o que você estava fazendo. Ah... Investigação? Se me lembro bem, você espalha informações, não é?
Eu posso deixar você ir se me contar o que sabe sobre essas flores que estão aparecendo por toda a Gensokyo. Espera aí, eu ainda sou uma jornalista. Eu não posso espalhar essas informações desse jeito. Mas, se tu quiser assinar nosso plano do jornal Bokumaru, eu consigo te ajudar. Assinar? Tô fora. Tenho que voltar pra minha inseminação de yokais. Se você não se importa, eu também preciso acertar as contas com esse corvo. Ora, eu só tava fazendo um pequeno relatório sobre você, porque parecia que você tava fazendo algo interessante. Vocês Tengus são sempre assim? Na verdade, nós Tengus estivemos observando Gensokyo desde sempre. Não há outros que vigiam Gensokyo mais do que nós Tengus. Não há ninguém mais bem informado sobre Gensokyo do que nós. No entanto, eu apenas me atento à verdade, porque aqueles que criam Gensokyo são vocês. Última chance, é melhor que vocês me deixem recolher informações sobre o incidente. Depois disso tudo, ainda quer ficar com esse papo de repórter? Nos conte logo o que sabe sobre o incidente. Eu pensei que vocês já haviam percebido, mas não notaram outra coisa aumentando? Ainda acham que são apenas as flores que estão florescendo? Agora faz sentido. Você ainda é um yokai. Não posso deixá-la sair livremente por aí, perseguindo os outros sem a permissão deles. Como quiserem, mas nunca irão tirar a liberdade de expressão da melhor repórter de Gensokyo!
Essa foi a primeira parte da história, dedicada um pouco para a personagem Aya e o livro Bohemian Archive Japanese Red. Aya é uma Karasu Tengo, ou seja, um Tengo corvo. Tengo, que literalmente significa cachorro celestial, é uma das raças de yokais mais comuns de Touhou e na mitologia japonesa. Há várias espécies de Tengo, mas não sabemos quais são elas até então, só sabemos sobre os Karasu Tengo no momento. Talvez mais pra frente apareça outros? Quem sabe? O trabalho dos Karasu Tengo é especializado em negócios, e no caso da Aya, jornalismo. Os Tengo de Gensoku são seres anciões, anteriores até mesmo de Gensoku, formados por uma sociedade peculiar, onde seguem com suas vidas reclusas. Mas eles têm um grande apego a fofocas de jornais, então geralmente quando um incidente acontece, eles vêm correndo para tirar uma foto e publicar um artigo logo em seguida. Sua velocidade é incomparável, e são poucos que conseguem superá-los. A Aisha Memado, por ser uma Tengo, que já são velozes por natureza, ainda tem um controle sobre o vento, o que a torna ainda mais temível. Certamente um oponente ameaçadora de se enfrentar, mas tudo isso vai por água abaixo quando você percebe que ela usa o seu poder na maior parte do tempo só pra fotografar os outros. Uma personagem bem intrigante de fato. Será que ela vai ser mais importante daqui pra frente? Retomando a história. As personagens partem para diferentes lugares de Gensoku, a fim de uma conclusão para este incidente. Essas explorações levam as personagens a novas localidades para nós. Uma colina infestada de lírios do vale. Um jardim de girassóis. E uma estrada coberta por flores do lírio da aranha vermelha. Falaremos primeiro sobre o Jardim de Girassóis. O Jardim de Girassóis se chama Taiyo no Hata, Jardim do Sol, um lugar localizado no coração de Gensoku. Por mais que seja um local bonito, a maioria dos yokais iriam emboscar um humano normal passando despercebido. Mas esse lugar é onde até mesmo os yokais temem de ir, por causa de uma figura um tanto amedrontadora que exige dele. Yuka Kazami, a mestra das flores das 4 estações. É uma personagem que apareceu muito antes desse jogo, em Touhou 4 Lotus Land Story. Ela é uma yokai muito antiga, possuindo tanta força que causa medo em qualquer um que chega perto. Por mais que ela pareça extremamente perigosa, ela normalmente apenas prega peças em pessoas mais fracas do que ela. Nesse caso, a grande maioria das pessoas. Só ficando com raiva mesmo se mexer com as flores que ela cuida. Mesmo que o Jardim do Sol seja a área que ela passa a maior parte do tempo, ela tende a mudar de local dependendo da estação, seguindo os locais em que as flores crescem. Por causa disso, ela é dita ser como uma força da natureza. Ela costuma ficar parada nas áreas de flores que ela toma conta, e não sai muito, provavelmente por causa da sua idade. No entanto, uma vez ou outra é possível ver ela aparecer na Vila Humana e no Story Hakurei. Assim como seu título diz, ela possui a habilidade de manipular flores, fazendo-as florescer e se moverem de acordo com sua vontade. Mesmo assim, em combate, ela tende a depender mais de sua grande força física, as flores sendo algo mais extra. Na colina onde habitam as flores mortais, é difícil se dizer se alguém realmente mora por lá. O nome do local é Mumei no Ouka, Colina do Sem Nome, em português. O nome misterioso surgiu de uma lenda contada pelos habitantes de Gensoku. No caso, o kanji Mumei vem de como as crianças abandonadas neste local se chamavam, seus pais as deixavam aqui. Não querendo vê-las morrerem, eles tinham esperança de que elas pudessem conviver com os yokais. Mas infelizmente, essas crianças faleceram por conta das plantas venenosas e eram coletadas pelos yokais. Por essas e mais outras histórias, ninguém aparece por aqui, nem mesmo yokais.
Mas há uma figura que reside nesse local. Impressionantemente. Alguém que passou tempo demais na colina ao ponto de manipular a toxicidade e ainda não ser afetada por ela. Medicine Melancholy, a pequenina e doce venenosa. Ela é uma boneca que foi deixada no campo de lírios do vale, na colina do Sem Nome. Não se sabe como ela foi parar lá, mas como ela foi esquecida, acabou se tornando yokai e nunca saiu do local. Devido a tudo isso, ela não tem muito conhecimento sobre o mundo dos humanos e é muito imatura. Medicine possui um ódio profundo contra a humanidade e não hesitará em atacar um humano, tentando envenená-lo. Isto tudo a torna uma das yokais mais perigosas para se encontrar, e deverá ser evitada a todo custo. Sua habilidade, como foi dito antes, é a de manipular o veneno, que a possibilita de usar isso em qualquer coisa: comida, atacar e até mesmo se cobrir de veneno. Este poder vai muito além do esperado. Por exemplo, ela pode usar o veneno de vespas, cobras, álcool, nicotina e etc. É dito que só de tocar a dita cuja pode causar inflamação na pele. Bem assustador. E finalmente, assim que terminar o modo história das outras personagens, desbloqueamos as 3 últimas, sendo elas Aya Shameimaru, a repórter tradicional da fantasia, Medicine Melancholy, a pequenina e doce venenosa, e Yuka Kazami, a mestra das flores das 4 estações. Ah, talvez esteja se perguntando, por que vocês estão falando das outras personagens se nem mesmo cobriram os 9 estágios do jogo inteiro? Ora, é pra não quebrar a imersão do vídeo, né, ô seu cabeça? Tu me chamou de quê? Oxi, o que você? Agora você me paga! Morra, desgraçado! Como foi mostrado antes, todas as garotas partiram para algum lugar que parecia ter forte relação com o incidente, enquanto outras chegaram no local sem nem mesmo perceber. Mas enfim, como foi dito pela Yuka Kazami, parece que os espíritos do mundo de fora estão conectados com as flores. E o lugar escolhido dessa passagem entre o mundo de fora e Gensokyo se chama Estrada da Reconsideração, um local muito perigoso, com altas chances de encontrar fantasmas e espectros, e em algumas ocasiões, um forasteiro de fora. Muitos humanos de Gensokyo se recusam a se aproximar desse lugar, pelo fato de que uma abertura do mundo de fora pode aparecer a qualquer momento. O mesmo deve ser levado em conta para o Mekai, por ser um lugar onde várias barreiras se intercedem e se sobrepõem. Mas por que esse nome? Qual o sentido de colocar Estrada da Reconsideração
como o nome de um lugar tão perigoso. Aqueles que não possuem parentes e aqueles que tentaram cometer suicídio no mundo de fora acabarão por vagar nessa entrada, até que chegam ao Muenzuka. E para aqueles que tentaram cometer suicídio, irão vagar por este caminho quando estiverem cobertos por lírios de aranha vermelha, onde as toxinas irão girar ao redor de seus corpos. E de repente, algo extraordinário, mas desagradável, acontece. Sua vontade de sobreviver irá se revigorar. E então, decidindo tentar mais uma vez, vão subitamente reconsiderar suas decisões e dar meia volta, renovados. Por isso o nome, Estrada da Reconsideração. Agora, de onde que esses espíritos vieram? E por que eles estão afetando as flores? Alguma coisa aconteceu no mundo de fora. Uma tragédia que fez com que o fluxo de espíritos que deveriam atravessar o rio Sanzo aumentasse. O rio Sanzo, que significa literalmente Rio dos Três Caminhos, é um rio coberto por almas mortas, que devem atravessá-lo para alcançarem o Rigan, onde então esperam pelo julgamento. Apenas os mortos podem atravessar o rio num barco de um Shinigami. Se eles puderem pagar, é claro. Qualquer um que não seja um Shinigami com seu barco irá afundar. Que foi? Tá achando que é tudo de graça no pós-vida? Ah, vai tirando. Assim como Meikai, o Rigan é um local onde os espíritos esperam. Agora, em contraste, Meikai serve para espíritos sem pecados esperarem até reencarnar ou atingir o Nirvana. Enquanto em Rigan, os espíritos pecadores esperam para saber o seu destino no pós-vida. Não sabem se vão para o inferno, o paraíso ou até mesmo Meikai. Meikai pode ser acessado facilmente pelos vivos e mortos por conta da sua ligação com Genzoku, mas o Rigan não. Os vivos não conseguem chegar até o Rigan por conta do rio Sanzo. O local é um campo de flores interminável. Não há dia, noite ou estações. Apenas a gentil luz que cobre a área. Tudo que os mortos fazem aqui é esperar pelo seu julgamento. Nenhum deles dormem, comem e conversam. Apenas esperam e só assim percebem que estão mortos. Ao que tudo indica, todo incidente se deve porque eram muitos espíritos e nem todos conseguiram esperar para serem levados pelo Shinigami, né? Falando em Shinigami, que são eles? E é aí que uma outra personagem aparece. Komachi Onozuka, Guia do Rio Sanzo. É uma Shinigami que tem o cargo de carregar as almas de Genzoku para o outro lado do Rio Sanzo, o rio entre a vida e a morte, onde eles serão julgados para saber se irão para o paraíso ou o inferno. Shinigamis são baseados nos ceifadores ocidentais, não fazendo parte das mitologias budistas e shintoístas. Komachi é conhecida por ser preguiçosa e despreocupada, sempre batendo papo com os espíritos que ela transporta pelo Rio Sanzo. Ela é uma barqueira Shinigami e, apesar de possuir uma foice, não é de sua índole tirar a vida de outras pessoas. No entanto, ela não hesita em usá-la para ameaçar enquanto emite um aviso. Sua habilidade é de manipular distância. Mais especificamente, ela manipula a distância de onde está até o seu destino. Isso é muito usado em seu dia a dia transportando espíritos, fazendo com que o tempo que se leva para atravessar o rio dependa de seu humor. Além disso, por seu status de Shinigami, ela consegue manipular os espíritos falecidos, o que a faz poder conversar com eles também. Por conta de sua atitude despreocupada, ela acabou folgando enquanto o grande fluxo de espíritos estava acontecendo. E o resultado disso foi o incidente das flores em toda Genzoku. Assim que Komachi perde a luta contra a personagem escolhida, ela parte para o Muenzuka.
Moenzuka, que significa Túmulo dos Abandonados, é o fim da Estrada da Reconsideração. E esse lugar é consideravelmente perto de Meikai, e do mundo de fora também. Vez ou outra é possível encontrar utensílios do mundo de fora por aqui. Mesmo sendo uma área pequena e coberta de árvores de cerejeiras e lírios de aranha vermelha, é considerado um dos locais mais perigosos, assim como a Estrada da Reconsideração. Moenzuka é um cemitério para aqueles sem parentes, e muitos desses eram pessoas do mundo de fora, que acabaram por parar em Gensokyo. Gradualmente, esta área acabou se inclinando por o mundo de fora, e a barreira começou a enfraquecer. Mas também é aqui que se esconde uma linda beleza, que são as árvores de cerejeiras roxas, que nada em Gensokyo consegue se equiparar. Quando as folhas das cerejeiras caírem, os mortos de Moenzuka serão liberados de sua indecisão e serão mandados para a Estrada da Liminaridade, um local que leva até o rio Sanzo.
O duelo entre Reimo e Eiki é o que encerra a nossa história. Pelo menos nesse vídeo, não sabemos ao certo uma ordem cronológica para os acontecimentos do jogo. Então, optamos por fazer de uma maneira divertida e descontraída, para que a experiência não ficasse monótona. Quanto ao encerramento do incidente, terminou de forma natural, com Komachi cumprindo seu trabalho, como deveria. O primeiro final se passa no Santuário Hakurei, com Reimo varrendo as flores e cerejeiras espalhadas pelo santuário. De repente, Eiki e Komachi aparecem para conversar com essa sacerdotisa. O grupo discute sobre a verdadeira natureza do incidente, que foi causado por um evento no mundo exterior, e Eiki Shiki aproveita para perguntar a Reimo se ela está pagando pelos seus pecados. Shiki Eiki avisa que uma sacerdotisa do santuário deve sempre ter dedicação com seu trabalho, e Reimo prossegue a falar sobre como ela se dedica a não ficar comendo doces ou jogar comida fora, enquanto Komachi fala que esse deve ser o tipo de trabalho para uma sacerdotisa. Shiki Eiki logo dá um sermão em Komachi por ser negligente com seu cargo. Ayama, finalizando, diz que Reimo, por mais longe que esteja de estar seguindo seu conselho, está no caminho certo. No final de Marisa, ela reflete sobre o que aprendeu. Ela decide não se esforçar demais, e apenas se diverte em meio ao incidente. Por fim, ela vai para a mansão do Demônio Escarlate, onde afirma que vai roubar alguns itens, ao invés de falar que vai pegá-los emprestado, como de costume. Parando então para passar a tarde no local, aproveitando a vista das flores, sem sentir a necessidade de mentir para si mesma. Ainda na mansão do Diabo Escarlate, Sakuya e Remília conversam sobre as flores. Remília se surpreende com Sakuya não estar mais disposta a resolver o incidente, já que ela costuma ser bem mais séria quanto a esse tipo de assunto. Sakuya então diz que é apenas um fenômeno natural. Patchouli, logo em seguida, aparece com algumas flores, mas Sakuya rapidamente diz para não deixar essas flores na mesa. Patchouli observa que as flores são venenosas, e como Sakuya é uma humana, só ela deve se preocupar com os efeitos dela. Mesmo assim, Sakuya insiste em servir algo que é mais saudável para o corpo, dizendo que é dessa forma que ela mostra sua gentileza, deixando Remília e Patchouli confusas. No final, ela percebe que o incidente não é da conta dela, e sim um trabalho para a sacerdotisa do santuário. Não se meter no incidente, se preocupar com suas colegas e a si mesma, também é uma forma dela de demonstrar gentileza para os outros. Em Meikai, no Hakugyokuro, Yomo acaba de chegar e conversa com Yuyuko sobre a sua viagem. Yuyuko diz que recebeu uma mensagem da própria Yama e começa a dar uma lição em Yomo sobre como servir chá e a natureza da sua espada. A Yama disse para Yuyuko ensinar Yomo mais sobre a sua espada e o seu problema em cortar os fantasmas. Quando Yomo mata um fantasma, ela os manda para o céu, não importa o que tenham feito na vida. Yomo então deixou o incidente de lado, e as flores de Gensokyo continuaram a florescer. Ela começou a acreditar que poderia sair livremente para ver as flores com a sua senhorita, dessa vez como uma residente de Meikai, e não como uma humana. Em A&A, Raisin encontra Eren e conta para ela sobre as flores cheias de veneno que ela encontrou em uma colina, com Eren pensando que o veneno poderia ser utilizado para fazer remédio. Raisin então conta sobre a boneca que encontrou no local, fazendo as duas especularem sobre como a medicina veio a surgir. A boneca, que possui uma alma, não possui um corpo real. O veneno, então, faria a boneca ter um corpo feito de veneno, juntando a alma e o corpo, possibilitando-a de se mover além de suas capacidades como uma ferramenta. As duas então decidem sair para chegar na colina enquanto as flores estão florescendo. Mesmo não sabendo se irá encontrar a boneca novamente, Raisin deseja vê-la de novo. Ela poderia aprender algo, vendo um ser vivo livre de pecado e de karma, podendo viver novamente enquanto mantém consciência de seus pecados. Após encontrar Raisin e Eren na colina sem nome, Medicine decide ajudá-las a coletar um pouco de veneno. Raisin ainda desconfia da boneca, porém ela assegura que não as atacaria dessa vez. Raisin continuamente tenta avisar sua mestra a tomar cuidado, sem sucesso. Medicine não desistiu da ideia da emancipação das bonecas, mas exigiu que ainda é muito cedo para botar em ação. Ela primeiro precisa aprender a socializar e entender o coração de outras pessoas, e expandir seus horizontes para além de sua colina de lírios do vale. Mesmo que essa ideia deixasse a boneca um pouco confusa, ela decide começar a passar mais tempo com outras pessoas de agora em diante. No Lago do Sapo Gigante, atrás da montanha, Cirno e Aya estão falando sobre o sapo gigante, e como o Cirno havia sido comida por ele. Dê uma olhada no artigo do Boccaccio para entender mais.
Sinnoh começa a refletir sobre a morte. Não sabendo quanto tempo as flores continuarão a florescer, a fada também não faz ideia de quanto tempo ela vai continuar neste mundo. Ela não consegue entender o que seria uma morte natural, já que a morte de um humano parece ser algo bem mais curto e passageiro, se comparado com a destruição da natureza. Quando humanos morrem, eles se separam, e baseando-se em seus pecados, eles são mandados para o céu ou o inferno. Dependendo das circunstâncias, alguns podem acabar renascendo, mas no caso da natureza, a encarnação não é vista como um problema. Sinnoh então fica com medo ao imaginar o que aconteceria se uma fada como ela fosse mandada para o inferno. Aya diz para a fada apenas aproveitar para curtir, enquanto as flores ainda estão florescendo. Sinnoh é convencida e decide ir atrás de sapos. Aya então se prepara para escrever um novo artigo para o seu jornal. No Jardim do Sol, as 3 irmãs falam sobre a natureza da Yama, embora não tenham percebido a posição em que ela está encarregada. As mesmas percebem que Eike não quis fazer mal algum, e mentir para ela terminaria mal. As irmãs começam seu concerto. Elas dão uma performance sobre a vida, morte e renascimento. O novo objetivo delas agora é conscientizar as pessoas sobre as almas que residem nas flores e também objetos. As 6 querem fazer uma turnê pro Genzooka, o seu primeiro show sendo para os girassóis do jardim, com a Yuka alegremente assistindo de fundo. Enquanto a Misha está cantando, Reimo e Marissa estão apreciando uma vista de flores no Santuário Hakurei. Yakitori é trazido junto com outros pássaros comestíveis, e Misha se sente ofendida, mas a Reimo a interrompe, falando sobre como a canção do Pardal atrapalharia na vista das flores, já que as cerejeiras, com as almas cheias de pecados, seriam afetadas pela música. Isso é familiar para Misha, porém ela não se lembra mais sobre o sermão da Eike. Mesmo assim, esse sermão teve efeito, fazendo ela ir para o santuário e cantar o Requiem. Essa seria a primeira vez que ela cantaria com algum propósito, ao invés de cantar sem pensar. Infelizmente, isso só duraria até a canção acabar. No Entei, Teo está deitada na cama, aparentemente doente, mas Reizen está cuidando dela. Teo murmura algumas coisas sobre a colina sem nome e a Yama. Eren aparece com um pó de Udon, um placebo. Eren vê que Teo tinha um pouco de veneno em seu corpo, e que ela desmaiou por alguma coisa estar afligindo seu espírito. Ela se pergunta o que aconteceu para afetar tanto a Teo assim. Eren fica se perguntando se Teo tentou enganar alguém e o jogo virou contra ela. A diferença entre trapaça tola e trapaça sábia logo é notada. Truques sábios não deixariam o alvo irritado, deixariam o alvo se sentindo grato, enquanto a trapaça tola leva problemas de confiança. As trapaças de Teo são exemplos de trapaças tolas, não fazendo nada de bom nem para o alvo, nem para a própria Teo. E nesse momento, o pó de placebo da Eren demonstra surtir efeito, demonstrando como uma trapaça sábia pode trazer o bem. Em Muinzuka, Aya questiona a si mesma se deve escrever ou não sobre o incidente. Ela não continuou porque não estava tão interessada o suficiente. Komachi aparece no local e conversa com Aya sobre o andamento do incidente e sobre alguém medindo o comprimento do rio Sanzo. Enquanto elas estavam conversando, Aya percebeu que a ceifadora estava folgando diante de seus olhos, mas não disse nada. Não havia para que ela se preocupar, já que o número de almas não desceria tão cedo. Então, neste caso, o melhor seria que o trabalho pudesse ser feito de forma confiável e sem erros. Ela finalmente percebeu que não havia um evento que valesse a pena de se escrever um artigo sobre. Então ela nem se deu o esforço de tentar. É bom que alguns eventos nem aconteçam. Assim como a Yama disse, ela sentiu que escrever sobre vários episódios estaria aumentando o número de eventos hediondos. Ela então pensou um pouco sobre o propósito de seus jornais e percebeu que eles são como o vento. No Santuário Hakurei, Yuka está conversando com Reimo sobre o incidente. Reimo acusa Yuka de ser a perpetradora, e Yuka diz que a intuição de Reimo fala o contrário. Ela nota que os métodos de adivinhação de Reimo têm seus limites, já que o incidente não foi causado por um yokai, nem por qualquer indivíduo, então era apenas natural que sua intuição não funcionasse. Reimo anunciou que continuaria sua investigação no dia seguinte, e então, Yuka pensa como eram os tempos há 60 anos atrás, e fica nostálgica, enquanto tenta se lembrar de quais flores floresceram naquela época.
A razão pela qual Gensoku foi enterrado sob o mar de flores foi por conta da carga de trabalho de Komachi, que inesperadamente aumentou de um dia para o outro. Havia tantos espíritos mortos que alguns deles não foram guiados a tempo, sendo deixados em Gensoku, e num estado de confusão, esses espíritos mortos possuíram flores próximas. Komachi pensou que era apenas um problema temporário e trabalhou em seu próprio ritmo sem a menor preocupação. Enquanto não fazia o seu trabalho direito, ela decidiu vagar por Gensoku para checar as coisas. Ela passa pelo Mist Lake, a Floresta de Bambus dos Perdidos, o Prado Fantasma, Meikai, o Jardim do Sol, e até mesmo na Estrada da Reconsideração. Todo mundo que a encontra diz que ela está fugindo do seu trabalho, que é guiar os fantasmas, e ela decide voltar para o Muinzuka. Para sua surpresa, encontra sua chefe, a Yamashanaga, Shikieki. Depois que Shikieki descobre que Komachi não estava cumprindo seu dever, dá uma bronca nela. Komachi está falando com um fantasma que ela está transportando, ouvindo sobre como ele era em vida. Ele diz que era um tanto rico, e que outras pessoas diziam que ele havia ficado mais fechado depois de conseguir dinheiro. Komachi então responde que essas pessoas são apenas invejosas, e que a quantidade de dinheiro que ele obteve não tem relação com a sua disposição. Chegando no fim do rio Sanzo, ela percebe que a alma desconhece Dayana, já que as pessoas do mundo de fora não acreditam mais nela. Isso leva Komachi a encorajar o espírito. Mesmo assim, ela nota que o caminho para o pós-vida é uma jornada difícil. Até mesmo passar pelo rio Sanzo é cruel, já que aqueles sem conexões pessoais nem conseguem atravessar. No fim, você passará pelo julgamento da Yama, onde será repreendido até pelas coisas mais triviais. Komachi então agradece o fato de que é uma ceifadora, e não tem que passar por isso. Mas aonde que entra Yukari Akumo, a Yokai das Fronteiras? Ela é uma das criadoras de Gensoku, e sempre fica atenta quando algo de larga escala acontece em sua terra, como foi mostrado nos eventos de Eishou e Suimusou. Mas e o incidente das flores? Não era tão grande para que ela tivesse um envolvimento? Yukari não havia pensado sobre o evento das flores que estava acontecendo em Gensoku. Pelo contrário, parou para refletir sobre ele, e sabia que acabaria eventualmente. Yukari estava em Muinzuka, observando as flores de cerejeiras violetas, quando Reimo apareceu. E as duas começaram a discutir sobre o incidente. Para ela, não é como se esse incidente, em que as flores desabrocham, fossem tão incomum, já que ela viu acontecer muitas vezes durante o passado. Não só 60 anos atrás, como em 120, 180, 240 anos atrás, apesar de não conseguir se lembrar muito bem. Então, observar humanos que nunca tinham visto um evento como esse, em suas curtas vidas, era interessante para ela. Dito isso, Reimo saiu sem se preocupar com delicadeza. Enquanto Yukari observava partir, ela imaginou o que estava por trás do incidente. Enquanto refletia, olhava as flores de cerejeira violeta caindo silenciosamente, e tomou consciência das memórias do incidente das flores de 60 anos atrás rapidamente desaparecendo. Ela sabia que algo estava acontecendo, porque algo assim também havia acontecido.
Mas recordar essa sensação é meio desconfortável. Não é como se toda a memória do incidente desaparecesse. Quaisquer eventos de 60 anos atrás eram deixados como registro, enquanto quaisquer outras memórias começariam a desaparecer. Eventos deixados para o registro. Em outras palavras, história. Qualquer coisa que ultrapassasse o limite de 60 anos tornava-se mera história. E a história é uma coleção de eventos incomuns. Mas por que esse ciclo dura 60 anos? É chegada a hora de falar sobre a chefe final de todas as rotas, Shiki-Eiki Yamazanado. Sua principal habilidade é de estabelecer as coisas como boas ou más. E para responder todas as perguntas, o que é uma Yama, ou Yamazanado? O Yamazanado não é um título, e sim parte do nome dela. A leitura dele é escrita em katakana, e não em kanji. Se tentamos colocar como kanji, é possível se ler Emma Hakuen, o que significa Yama do Paraíso, ou seja, ela é Yama encarregada de Gensoku. Mas o que é uma Yama? Yama é o nome de um deus hindu, sendo aquele que julga as almas dos mortos para decidir onde irão. Na mitologia budista, existem 10 Yama, cada um encarregado de um inferno diferente. Além disso, na mitologia chinesa, Yama é muitas vezes visto como uma posição na hierarquia de seres celestiais, com alguns humanos virtuosos sendo elevados para esse ranking. A Eiki é provavelmente baseada no rei Emma, o mais proeminente dos reis. Este é associado com Bodhisattva Jizo, como um subordinado, uma deidade do pós-vida que está relacionada, ou um Gongen, que significa avatar ou manifestação. O Jizo foi um monge budista que se tornou um Bodhisattva, alguém que procura alcançar a iluminação, também chamada de Nirvana, que é o maior objetivo no budismo. No Japão, ele é visto como o Bodhisattva dos mortos, guardião das crianças e divindade padroeira dos jovens falecidos. Também é o guardião dos viajantes, visto que estátuas dele podem ser vistas comumente em beiras de estradas e cemitérios. É dito por Komachi, em um dos mangás oficiais, que Shiki-Eiki se tornou Emma por ter acumulado fé o suficiente enquanto ainda era um Jizo. De acordo com uma humana cronista da Vila Humana, todos os Yamas eram Jizos originalmente. Para fechar essa parte, Jizo também é descrito como alguém que pregava aos pecadores que estavam vivos, para assim salvá-los do tormento no inferno. E é por isso que ela, diferente dos humanos, possui um critério do que é certo ou errado. O seu julgamento não pode ser derrubado por nenhum dos mortos no tribunal. Seu critério é um tanto quanto complicado, e a seriedade dos crimes pesam em tudo, desde o porquê do ocorrido até o histórico pessoal dos envolvidos. O requisito mínimo ao mentir para ela, para parecer uma pessoa boa, é não deixá-la descobrir que está mentindo. Se for descoberto, irá deduzir todos os motivos sobre essa mentira. Ela faz seus julgamentos com seu bastão do remorso, um bastão que fica mais pesado dependendo de quantos pecados a pessoa cometeu em vida, e que costuma levar o bastão para todo lugar que vai. Além disso, ela possui o espelho cristalino da clareza, um espelho que, se refletir alguém, mostra tudo que essa pessoa fez em vida e o impacto que ela teve na vida de outras pessoas, permitindo a Yama fazer um julgamento mais justo, mesmo que seja em troca de privacidade. Sua rotina é de encontrar a culpa dos mortos e decidir para onde serão enviados: inferno, céu ou algum outro lugar. Devido ao seu trabalho, ela tende a ser moralista. Mas, quando Komachi não guiou os mortos para ela, percebeu que algo estava errado na Terra das Fantasias. Suspeitando, ela chegou em uma Genzokyo coberta por flores. Todos os tipos de flores estavam desabrochando ao mesmo tempo: lírios de aranha, girassóis, lírios do vale, flores de lótus
e de cerejeiras. Enquanto ela estava processando isso tudo, ambos os humanos e yokais, fervendo de raiva, atacaram ela. Esses ataques imediatamente fizeram ela perceber o que estava acontecendo. Agora é aquele ano, 60 anos desde o anterior. Todas essas flores foram possuídas por espíritos, e a razão para eles não terem sido tratados apropriadamente foi por conta da Komachi estar sendo preguiçosa. Komachi, sendo descuidada, apenas pensou, ah, que lindo. Mesmo quando as flores estavam cobrindo o lugar todo. Não é como se Shiki-Eiki pudesse restaurar a Gensoka coberta de flores. Mas, eventualmente, o tempo consertará. Não havia perigo nenhum. No meio tempo, ela decidiu checar como as outras garotas que ela havia enfrentado estavam lidando com seus aprendizados. No final, parece que apenas Aya e Medicine aprenderam, mas as outras ainda estão dando seu máximo para melhorarem, enquanto algumas melhor nem falar. Após ajudar todas as garotas a seguirem seu caminho, ela retorna à Estrada da Reconsideração e se depara com Komachi, que dá várias desculpas. Shiki-Eiki diz que, ao transportar um falecido, Komachi recebe uma taxa. Ao transportar um morto com muita virtude, não irá demorar muito, o que será eficiente e lucrativo para ela. Para um Shinigami, receber gentilmente aqueles que fizeram bem durante a vida é lucrativo. Em outras palavras, para conseguir dinheiro, precisa fazer o bem. Komachi diz entender sobre isso, mas ela também se interessa em ouvir histórias daqueles que fizeram mal durante suas vidas. Após isso, Eiki a repreende ainda mais, mas tenta ajudá-la mais um pouco, por ela ser sua subordinada. No entanto, ao chegar em Moenzuka, uma humana que havia sido acusada de um crime estava diante dela. Com seu orgulho, ela não poderia deixá-la passar.
Algum tempo após a derrota de Reimo, ela e Marissa se encontraram no Santuário Hakurei, notando que a primavera está acabando e que o clima voltou a esquentar. Com isso, a sacerdotisa comenta sobre como um incidente tão inofensivo como esse será facilmente esquecido, sendo então interrompida por uma visita surpresa de Eiki. A Yama fala sobre como suas memórias são renovadas a cada 60 anos. As três então continuam a falar sobre o quão facilmente o incidente será esquecido e como ele será relembrado quando se passarem 60 anos novamente. Eiki então avisa novamente as duas, para que ambas continuem seguindo seus ensinamentos, não apenas durante os 60 anos seguintes, mas para o resto de suas vidas. Um comentário que deixa Reimo um pouco irritada. As flores de Gensokyo, agora espalhadas, se tornam verdes para anunciar a chegada de uma nova estação. Agora, o florescer desenfreado parece ter durado apenas um instante. Por causa de sua tranquilidade, as memórias sobre o incidente sumirão antes mesmo do fim do verão. Assim como a natureza, as nossas memórias também renascem depois de 60 anos. Mesmo assim, independente de tudo renascer, o que mais importa é sobre como você lidará com os 60 anos que estão por vir. Vídeo longo. Fico feliz que você tenha chegado até aqui. Mas ainda há assuntos para resolvermos. Começando pela trama principal. A história do jogo é sobre o influxo repentino de fantasmas que migraram para Gensokyo. Os fantasmas vieram do mundo exterior, por conta de um evento catastrófico que ocorreu fora de Gensokyo. Não se sabe com exatidão qual evento foi, mas se ligarmos os pontos, o Zoom provavelmente se baseou no sismo e tsunami do Oceano Índico, que ocorreu em 2004. Em 26 de dezembro, um dia depois do Natal, o maremoto causado pela subducção desencadeou uma série de tsunamis que devastaram as costas dos continentes ligados ao Oceano Índico. O terremoto foi de magnitude 9,1 a 9,3, sendo da categoria desastrosa. Países como Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e outros banhados pelo Oceano Índico foram atingidos. Foi estimado a morte de 227.898 pessoas em 14 países diferentes. Descansem em paz as vítimas desse trágico evento, e para as famílias que perderam entes queridos, seus lares ou foram gravemente feridos, que estejam com muita saúde e felicidade nos dias de hoje. 60 anos é o ciclo de renascimento de Gensokyo.
já que no passado, esse mesmo incidente aconteceu, que nem foi dito pela Yukari, Shikihei e Tierney. É dito em sua história que ela se lembra de quando isso aconteceu, o que faz a Tierney ter pelo menos mais de 60 anos. Sabendo que o jogo foi lançado em 2005, se subtrairmos por 60, ficará 1945, o ano em que a guerra entre o Japão e os Estados Unidos, e também a Segunda Guerra como um todo, terminou. Com o lançamento de 2 bombas atômicas, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, uma sendo mais potente que a outra. Uma estimativa de 90.000 a 166.000 mortes foi dada para Hiroshima, enquanto Nagasaki foram 39.000 a 80.000 mortos. No total, foram 129.000 a 246.000 vítimas desse terrível incidente. Soldados, civis, como crianças, mulheres, homens e idosos foram afetados pelos efeitos das explosões, e muitos morreram nos primeiros 2 a 4 meses após os ataques atômicos. Queimaduras, envenenamento radioativo e outras lesões foram pioradas pelo efeito da radiação. Após o bombardeio de Nagasaki, em 15 de agosto, o Japão anunciou a sua rendição, e assim terminou-se a pior guerra de todos os tempos. Foram mais de 72 milhões de mortos pela guerra, sendo eles soldados e civis, de ambos os lados. Tudo isso em 6 anos. 6 longos anos. Que todos os civis inocentes e os soldados que lutaram para defender suas famílias descansem em paz, assim como todos os parentes das vítimas tenham vivido ou estejam vivendo uma vida melhor e saudável. "60 anos é o ciclo de quando a natureza reinicia, com vários espíritos do mundo de fora indo para Gensokyo. Não percebendo que estão mortos, residem nas flores, ainda tentando se segurar a vida. Como causa, ocorre um florescimento em massa por toda Gensokyo. Os espíritos só apareceram em Gensokyo porque Komachi estava sendo preguiçosa e não os levou para o outro lado do rio Sanzo. Ayama, ou Enma, percebendo que não estava recebendo os espíritos para julgar, vai para Gensokyo e decide punir a sua subordinada. Após tudo isso, Komachi volta imediatamente para o trabalho, e o incidente se resolve gradualmente. Já que o incidente é inofensivo, Ayama inicia uma tarefa de dar sermões para as pessoas de Gensokyo, para que eles não tenham que ir para o inferno. Isso resume a história de Touhou 9, mas estamos um pouco longe de terminar. Como foi dito no início do vídeo, queríamos focar numa outra obra de Touhou, que é Bunkachou, o livro que conta sobre as matérias de Aya Shameimaru. Como dissemos quase tudo do livro sem falar muito sobre o conteúdo dele, queria passar aqui só para recomendar a leitura dele. Caso queira saber como é o mundo de Touhou, é uma ótima leitura. Na época, se você tivesse comprado a mídia física, receberia um CD como um extra, contendo 3 músicas nele, sendo elas uma prévia do jogo que lançaria depois: Windguard Girl, versão completa, Adventure of the Love-Struck Tomboy e uma música original, Kaizuka, After Higan Return. E não é a música de título de Touhou 9. A versão completa de Windguard Girl foi a que tocou no vídeo mais cedo, quando ainda era sobre a Aya.
Há também alguns mangás feitos por fãs no final, quando já tiver acabado o conteúdo original do livro. Alguns são historinhas bobas, outros são lutas épicas, e também tem uns romances. Também vale a pena ler. E quanto à parte da Yukari? Ora, veio de um livro semi-oficial de Touhou, chamado Seasonal Dream Visions, que assim como Bohemian Archive, possui várias histórias feitas por fãs. Mas o capítulo final é o que usamos neste vídeo. Se chama A Beautiful Flower Blooming Violet Every 60 Years. Uma linda flor que floresce violeta a cada 60 anos, em português. Também é uma ótima leitura, e obviamente nós recomendamos. O livro vem com um CD com vários arranjos das músicas da série. Quase todas são feitas por fãs da franquia. Mas, se nós olharmos o final, há uma faixa que também é um arranjo. Só que dessa vez, ela é feita pelo próprio Zoom, que é a música da Shiki-Ake. Maneiro! Como desfecho para esta parte, falarei sobre o nome em inglês do jogo, Phantasmagoria of Flowerville. Na filosofia, o termo Fantasmagoria é utilizado quando o passado se apresenta ao presente. Mas o significado é de falsa aparência que engana a mente, como se fosse uma imagem real. Dentro do jogo, as flores estão sendo habitadas por espíritos. De fato, uma fantasmagoria para a visão das flores. As almas do passado estão se apresentando como flores às pessoas de Gensokyo. E o título em japonês é Flor que reflete o túmulo / colina. Os espíritos estão nas flores para continuarem apegados à vida. Como prometido, aqui está o vídeo de Touhou 9 adiantado, porque Touhou 20 está batendo na porta já. Mas não se preocupem, porque os próximos vídeos virão mais cedo do que este, e serão bem mais trabalhados. Eu espero. Se você está assistindo até agora, por favor, deixe um like, um comentário e aproveita também para divulgar este vídeo, para que mais pessoas descubram sobre a história de Touhou 9 e da franquia no geral. Ei, nunca se sabe quando esse jogo pode acabar sendo o favorito de alguém, e espero que esse vídeo ajude nisso. Kaizuka é um jogo esquecido pelos fãs, por conta da sua gameplay diferenciada, e muitas vezes é dito que o Touhou 3 é até melhor que este. Pessoal maluco, ainda bem que é só 1% da fanbase. A partir de agora, vou dizer o que eu acho sobre o jogo. Ou seja, será tudo a minha opinião da obra e como eu a vejo. Para começar, eu acho injusto como o jogo é esquecido. Sabe, na maioria das vezes ele é até odiado. Por isso que eu estou aqui, para mostrar como esse jogo é incrível e como sua mensagem magnífica é passada. Uma obra que, na superfície, parece mais um jogo competitivo, onde as personagens fazem o que querem e ficam se divertindo com o incidente. Mas quando você olha mais a fundo, percebe que ele toca em um tema bem sensível. Eu mesmo fico chocado com o tanto de coisa que descobrimos quando adentramos mais a fundo neste jogo. As constantes menções do jogo sobre tópicos como a vida, a morte, o espiritual e até mesmo a natureza são incríveis. Poucos jogos conseguem mexer tanto com o jogador, mas por incrível que pareça, ninguém nunca comentou sobre isso direito. Como que um jogo tão belo como este não atraiu tantas pessoas? Talvez seja pela sua gameplay diferente. O multiplayer, que foi abandonado após alguns patches de balanceamento que o Zoom fez. Ou talvez por ser calmo demais para os padrões de Touhou? Eu não sei. Mas meus amigos, isso aqui é uma joia. Uma joia que precisa ser muito bem polida para enxergar a sua beleza escondida. Phantasmagoria of Flowerville sempre é mencionado com alguns fatos na comunidade de Touhou. Coisas como o maremoto no Oceano Índico e o término da Segunda Guerra Mundial são citados em alguns cantos da fandom. Mas, sem querer ser muito crítico, muitas das vezes parecem tratar esse assunto sem delicadeza, sabe? Esses acontecimentos foram terríveis, eu sei, e imagino que muitas pessoas não queiram entrar em detalhes disso. Mas no fim do dia, teremos que aceitar o que aconteceu, para que nunca mais se repita. Já parou para pensar sobre o porquê das flores? Por que os espíritos, ainda se segurando a vida, escolheram as flores, dentre todas as alternativas que tinham? Eu,
Imagino que, como a primavera é a estação mais bela e mais simbólica, os espíritos decidiram voltar para se sentirem vivos mais uma vez. No período onde as flores estão em abundância, as flores foram possuídas pelas almas e mostraram ao mundo o quão lindo é a vida. Cada flor reflete as ações passadas das almas. As almas que morreram sem arrependimentos residem nas flores mais calmas, como rosas, dentes de leão, girassóis, enquanto as pessoas que cometeram pecados graves residem nos lírios da aranha vermelha e nas flores de cerejeiras violetas. A única pessoa, dentre todas as personagens, que sabia sobre as almas dentro das flores era Eiki-Shiki. Enquanto todas as outras garotas divertiam-se ou irritavam-se com o incidente, Shiki Eiki sabia que as flores só queriam florescer. A todo momento, ela permaneceu ao lado delas. Incapazes de saberem dos seus últimos momentos, afundam-se em sentimentos. Agora flores floresçam na fantasia, até que a sua hora chegue. Enquanto ainda mantiverem suas vidas curtas, continuem a desabrochar. Enquanto ainda mantiverem suas vidas curtas, por agora, floresçam com orgulho. Enquanto ainda mantiverem suas vidas curtas, por agora, floresçam lindamente. Agradeço enormemente por ter nascido no mesmo ano em que essa joia foi criada. Não poderia ser mais grato por ter conhecido Touhou, e sempre teria orgulho de dizer que Touhou mudou a minha vida, e esse jogo é a maior prova disso. Por último, mas não menos importante, a mensagem do jogo. Devemos aproveitar nossas vidas enquanto ainda estamos aqui. Ajudar os outros e a si mesmo é um grande passo para que as próximas gerações possam aprender conosco. Nós não temos certeza do pós-vida, mas devemos sempre aprender com os erros do passado, e nunca repeti-los. Ainda há uma vida inteira pela frente. Não há razões para se viver no pecado. A inveja destrói por dentro. O prazer é apenas momentâneo. A soberba sempre leva à ruína. E a fúria só causa destruição. Ao desejar o melhor ao próximo, independente de quem seja, faz do mundo um lugar ainda melhor. Diversos conflitos e desastres da história causaram efeitos que perduram até os dias de hoje. Inúmeras vidas foram perdidas durante vários desses eventos. Algumas famílias ainda sentem a dor da cicatriz. Por isso, a melhor opção para nós é de respeitarmos a vida de todos os seres, já que não há certeza de quando você pode ser o próximo. Não podemos dizer como será o futuro, mas é nosso dever fazer com que ele seja melhor para aqueles que estão por vir. Senão, estaremos fadados a repetir os mesmos erros daqueles que nos antecederam. Obrigado por assistir. Eu me chamo Rafeio e até uma próxima.
僕らが流れていく先の花は美しいと聞くけれど拝めないだろう。皆そこを望むのは泳ぐ魚への時計。たゆたう白い影と素敵の青。遠い日の花火によく似た日の色。憧れも諦めも同じだけ抱きしめ、転がり落ちる速さでこの恋に落ちてゆく。明日が二度と僕らにやって来なくてもいい。誰が許さなくてもお互いだけを許し合おう。ままならない孤独も飲んであげる。沈んでくこの船を降りない君と僕の手をきつくきつく離れないように。転がり落ちる速さでこの恋に溺れてゆく。世界中が僕たちを拒んで捨てて構わない。転がり落ちる速さでこの恋に落ちてゆく。明日が二度と僕らにやって来なくてもいい。君がいれば。夜べのない僕らが流れていく先の花は美しいと聞くけれど拝めないだろう。Little pig, little pig, let me in. A terceira filha das irmãs Prism River, que estão sempre ocupadas indo de lá pra cá, fazendo concertos musicais. A Layla Prism... Não, Layla... Porra! Layla é foda. Komachi pensou que era apenas um problema temporário e trabalhou em seu próprio ritmo sem a menor Komachi pensou que era apenas um problema temporário e trabalhou em seu próprio ritmo sem a menor... Ai, meu pau tá doendo. Komachi... Pera aí. Mesmo não sabendo se irá encontrar a boneca novamente, a Raisin deseja vê-la de novo. Ela poderia aprender algo novo, vendo o ser vive. Todo mundo que ela encontra diz que está Ixi. Depois que Shiki descobre que Komachi não estava cumprindo seu dever... Salve, salve, arrombáticos! Toda a bunda. Mesmo assim, independente de tudo renascer, o que mais importa é sobre como você lidará com os 60 anos que estão por vir. Meu Deus, chorei nesse final, velho. Muito cinema, velho. Que todos os civis inocentes e os soldados que lutaram...
Que todos os civis inocentes e os soldados que lutaram para defender suas famílias descansem em paz. Assim como todos os parentes das vítimas tenham vivido ou estejam vivendo uma vida melhor e saudável. Enquanto ainda mantiverem suas vidas curtas, continuem a desabrochar. Enquanto ainda mantiverem suas vidas curtas, por agora, floresçam com orgulho. Enquanto ainda mantiverem suas vidas curtas, por agora, floresçam lindamente. Meu Deus, cara.